Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos começando mais uma semana, né? Mais uma aula de matemática e hoje estamos com um assunto novo. Hoje vamos continuar falando sobre fração, como transformar as frações, né, em decimais, em números decimais, mas hoje é fração com o número 100 embaixo, que a gente chama de centésimos, porque a gente estava dando frações, mas com o número 10 embaixo, não é? Agora, hoje, né, a gente vai dar frações, os números frações, mas com o número 100 embaixo. Então, como é que a gente faz isso? Vou explicar para vocês agora. Bom, deixa eu dar um exemplo aqui, antes de começar. Bom, a gente, quando estava dando com o número 10 embaixo, como é que a gente estava fazendo? A gente tinha o exemplo, o número 5 e tinha o 10 embaixo. E aí a gente fazia o quê? Dividia o 5 por 10. Como é que ficava? Ficava 0,5. Eu expliquei a vocês que o número de 0 é o número de casinhas que a gente pula, de trás para frente. Aqui só tem um 0, então a gente só pula uma casinha. Isso é quando é o número 10 embaixo. Hoje, na aula de hoje, a gente vai saber quando for o número 100 embaixo, como é que fica. Então, eu vou colocar dois números aqui, que foram os números que estavam antes. 5 e o 15. Bom, então, o 100 tem dois zeros, então a gente vai ter que pular o quê? Duas casinhas de trás para frente, quando a gente for colocar os números. Como é que a gente faz? Quando só tem um número, exemplo 5, só tem um número. O 15 tem dois números, então vamos começar pelo um número só. A gente coloca o zero, sempre vai vir zero na frente, tá, gente? 0, vírgula, outro zero e o 5. No caso aqui tem dois zeros, 0,05. Por que eu coloquei outro zero aqui? Porque não tem que pular duas casinhas, sendo que como eu ia pular duas casinhas se aqui só tem o número 5? Eu ia ter que vir o vírgula pra cá e não pode. Então, ó, eu acrescento mais um zero aqui no meio. Entendeu? Agora aqui, como já tem duas, como é que a gente faz? Bota o 0,15 somente. Lembra que quando for números decimais, né, quando a gente for transformar, sempre tem um zero na frente. Mas quando só tem um número aqui em cima, fica 0,5. Quando tem dois números, fica 0, os dois números que veio. Vou dar outro exemplo. Eu tenho 2 sobre 100, né? 2 centésimos. E tenho 32 centésimos. Como é que fica aqui quando tem só um número na frente? Fica 0,02. Tem sempre que botar o zero na frente do 2. Quando só vem ele sozinho. Mas quando eu tenho 2 aqui em cima, dois números, então fica 0,32. Quando só vem um número, a gente coloca um zero na frente dele. Quando vem 2, a gente não precisa colocar o zero, não. Só bota esse zero daqui da frente. Deu para entender? Não foi? Então, a gente vai treinar mais, né, sobre centésimos, agora com as atividades de hoje. Então, todos pegando o livro de matemática e abrindo na página 215 para começar a explicar para vocês, tá bom? Vamos começar a leitura. Centésimos. A figura a seguir está dividida em 100 partes iguais. E uma das partes está pintada de verde. Essa aqui, ó. Tem 100 quadradinhos aqui e uma partezinha está pintada de verde. Então, isso quer dizer que a gente tem um centésimo da figura estar pintada de verde. Podemos representar a parte pintada de verde na figura pela fração decimal, que é um centésimo. Aqui, ó. Um centésimo. E se a gente fosse transformar ela em número decimal, como ficaria? 0, o zero de novo e o 1. Como só tem um número aqui, o zero vem na frente do 1. A gente, ó, representaria dessa forma.
Aí vem o quinto quesito. Escreva a fração e o número decimal que representam a parte pintada de verde em cada uma das figuras. Depois escreva por extenso cada um desses números. Tem um quadradinho aqui. A gente sabe que tem 100, tá, gente? São 100 quadradinhos, tanto nesse quanto nesse. Mas aí vocês vão ter que representar ele em forma de fração. Vocês sabem, né? A quantidade de quadradinhos pintados em cima e o total embaixo. Então, vou fazer a letra A com vocês. Essa letra A. Eu já sei que eu tenho 100 quadradinhos aí no total. Mas se eu for contar na letra A, no quinto quesito aqui, eu sei que só 9 está pintado. Então, fica 9 centésimos. E se a gente fosse transformar em número decimal, ficaria como? 0, sempre tem o 0 antes da vírgula. E aí, outro 0, porque esse número tá sozinho, e o 9 atrás. Se tivesse 19, aqui não teria 0, só teria o número da frente, o número 1. Mas como não é 19, aqui é 9, né? Então, fica 0,09. E aí, vocês vão fazer a mesma coisa com a letra B. Vai, ó, ver a quantidade total embaixo, a quantidade pintada em cima, e vai transformar numa fração. E depois, no número decimal. E aí, no sexto quesito aqui embaixo, você vai escrever por extenso como é que se lê. Aí tem 0... Na letra A tem 0,27. Como é que a gente lê isso aqui? A gente se lê 27 centésimos. Se eu tivesse 1 aqui, eu leria 1 centésimo. Se eu tivesse 50 aqui, leria 50 centésimos. Pode ter qualquer número. Se tivesse 0 na frente, é centésimos. Deu para entender? Então, letra A é 27 centésimos. Letra B, 6 centésimos. E assim vai. Vocês vão fazer com os outros números. Depois, vocês vão passar para a página 216. Sétimo quesito. A gente vai tirar um adesivo do material complementar, que é essa parte aqui de trás, e vai colar aqui nas informações. Eu vou achar aqui e dizer que página tá o adesivo. Bom, já achei. O adesivo tá na página 283. Essa aqui, ó. Vocês vão destacar esse adesivo aqui. Então, eu já vou tirar o meu pra gente fazer junto. E aí, eu coloquei meu adesivo aqui, tá? Pra ficar melhor pra quando a gente for colar. E a gente vai dizer a altura de cada um observando. Como é que a gente vai fazer? Eu sei que não dá pra gente saber a altura certa, mas só observando dá pra ter mais ou menos noção. Então, vamos ver pro mais alto, né? O mais alto aí, se a gente for observar, é Cláudio. Cláudio tem 1,74 m. Então, qual é o mais alto daqui? Cláudio. É o único homem. Então, a gente vai e cola aqui, ó, no nome Cláudio. Aí vai e cola aqui. Já colei o meu. Ó. Aí, depois vem Roberto. Depois de Cláudio, qual é a mais alta? Marisa. Então, a gente vê, ó, compara. É só comparar das três. Quem é Marisa? Aqui, achei, ó. Marisa. Então, é a primeira. Deixa eu colar aqui, fica melhor. Pronto, colei. E depois, vai vir quem? Bora ver Roberta. Eu tô indo de escadinha até a frente, tá, gente? Eu dou mais alto para mais baixo. Depois vem Roberta. Então, se eu for comparar aqui, Roberta é o quê? É a ruivinha. Essa aqui. Então, é a última, Roberta. Deixa eu colar aqui. E sobrou Bruna. Essa aqui é a segunda. E aí fica como, tá meio bagunçadinho, mas já dá pra ter noção de como é que tá. E aí agora vamos completar as frases a seguir com o nome correspondente ao da pessoa que aparece as informações da ficha. Quem é mais baixa do que Roberta?
Vocês vão ver que Roberta é a última. Quem é mais baixa que Roberta? Bruna, né? Então vai botar o nome de Bruna. Depois letra B. Quem é o mais alto de todos? Aí vai botar o nome dele. Depois, quem é a mais alta das mulheres? Aí vai botar o nome dela. E aí vocês vão para o 8º quesito. Esse aqui. No sistema monetário brasileiro, o dinheiro é o real, representado pelo símbolo RS. O símbolo que vocês conhecem. Aqui, ó, o R. É o cifrão, né, na verdade. R cifrão. O dinheiro é real, representado pelo símbolo R e o cifrão. A centésima parte de R$1 é 1 centavo. O que indicamos, né, quando a gente fala de 1 centavo, a gente fala assim, ó, 0,01. Assim é 1 centavo. Então, quantos centavos equivalem a R$1? Dentro de uma moeda de R$1, tem quantos centavos? Tem 100 centavos. Então, ó, 8º quesito, 100 centavos. Aí vem, ó, letra B. 1/10 de R$1 equivale a quantos centavos? 1/10. 1/10, gente, eu ia copiar, mas não, vou explicar para vocês. 1/10 equivale a 10 centavos. Aí depois vem, essa foi a letra B. Aí depois vem a letra C. Complete com o que falta. Tem aí, ó, as moedinhas e vocês vão colocar na forma decimal. Então, 5 centavos. Como é de forma decimal? Como é que a gente escreve 5 centavos? Ó, 0,05. E 10 centavos. Como é que a gente escreve 10 centavos? 0,10. 25. 0,25. E 50. 0,50. Do mesmo jeito que eu expliquei para vocês. Quando for um número só, vem um 0 na frente dele. Quando é 2, não precisa de 0. E aí vocês vão completar. Isso é no 8º quesito. Depois que vocês completarem, vocês vão para a página 217. Nono, essa aqui, ó. Considerando cada figura como inteiro, complete as informações de acordo com a parte pintada de verde. Ou seja, tá perguntando, tem quantas partes aqui inteiras? Lembra que a arte inteira é quando a figura tá toda pintada? Então, ó, tem 2 partes inteiras. E tem quantos centésimos? Centésimos é aquelas partezinhas pintadas dentro de um quadro, onde só tem algumas partes pintadas e outras não. Então, aqui o centésimo são 15. Tem 15, ó, quadradinhos pintadinhos aqui. Aí fica assim, ó. Aqui tem 2 inteiros e aqui tem 15 décimos. E se a gente fosse juntar tudo, fica 2,15. Esse é o 9º quesito. Aí vamos para o 10º quesito. Vimos anteriormente que o metro está dividido em 100 partes. Já expliquei para vocês que numa fita de 1 metro tem 100 partes iguais. Cada uma dessas partes é chamada de centímetro. Assim, 1 centímetro equivale a 1 centésimo do metro. Ou seja, 1 centímetro. 1 centímetro é a mesma coisa que 1 sobre 100. Por quê? Porque 100 é o total. Se 1 metro tem 100 partes iguais, então 1 centímetro é só uma partezinha daquelas 100 partes iguais. 1 sobre 100, 1 centésimo, né? Ou, se a gente fosse transformar em número decimal, seria como? 0,01. Aí, vocês vão ter que, ó, transformar aí em número decimal. Quanto seria 8 centímetros? Ficaria 0,08. E se eu tivesse 17 centímetros? Ficaria 0,17. Lembra? Quando é um número, o 0 vem na frente. Quando são 2 números, não precisa de 0. Vocês vão fazer a mesma coisa com os outros centímetros, tá bom? E aí, vocês vão fazer aqui embaixo uma régua com 15 centímetros. Vocês podem olhar a régua de vocês e fazer até o número 15, igualzinho.
tracinho, vou fazer assim, ó. Tem o tracinho. Aí tem o 1, o 2, o 3 e assim vai, até o 15. Tem que ser uma régua com 15 centímetros. E terminamos a nossa atividade. É só até aí e é só aqui até a aula de hoje, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me perguntem, tá? Um beijo e até a nossa próxima aula de matemática.